Jean-Pierre Vernant. Mito e religião na Grécia Antiga. O mundo dos deuses. Se mito, ritual e figuração constituem essa rede de que fala Domésio, ainda é preciso, como ele o fez, localizar nela as malhas e delimitar as configurações desenhadas por seu entrelaçamento. Tal deve ser a tarefa do historiador. No caso grego, essa tarefa revela-se muito mais difícil do que no das outras religiões indo-europeias, nas quais o esquema das três funções, soberania, guerra, fecundidade, se manteve no essencial, servindo de arcabouço e como que de elemento de sustentação para todo o edifício. Essa estrutura, nos casos em que está claramente atestada, confere ao conjunto da construção uma unidade de que a religião grega parece bem desprovida. De fato, ela apresenta uma complexidade de organização que exclui o recurso a um código de leitura único para todo o sistema. Sem dúvida, um deus grego define-se pelo conjunto de relações que o unem e o opõem às outras divindades do panteão, mas as estruturas teológicas assim evidenciadas são demasiado múltiplas e sobretudo de ordem demasiado diversa para poderem integrar-se no mesmo esquema dominante. Segundo as cidades, os santuários, os momentos, cada deus entra numa rede variada de combinações com os outros. Esses reagrupamentos de deuses não obedecem a um modelo único, que tenha valor privilegiado. Eles se ordenam numa pluralidade de configurações que não se superpõem exatamente, mas sim compõem um quadro de várias entradas, de eixos múltiplos, cuja leitura varia em função do ponto de partida considerado e da perspectiva adotada. Ponto 1. Zeus, pai e rei. Tomemos o exemplo de Zeus, exemplo que, para nós, é tanto mais instrutivo quanto o nome desse deus revela claramente sua origem. Nele se lê a mesma raiz indo-europeia, com o significado de brilhar, que está no latim dies Deus e no védico Deus. Como o Deus Pita indiano ou como o Júpiter romano, Zeus Pater, Zeus Pai, prolonga diretamente o grande deus indo-europeu do céu. Contudo, entre o estatuto desse Zeus grego e o dos seus correspondentes na Índia e em Roma, o afastamento é tão manifesto, a distância é tão marcada, que se impõe a constatação, até na comparação entre os deuses de cujo parentesco se tem mais certeza, de um desaparecimento quase completo da tradição indo-europeia no sistema religioso grego. Zeus não figura em nenhum grupamento trifuncional análogo à tríade pré-capitolina Júpiter-Marte-Quirino, na qual a soberania, Júpiter, se articula opondo-se à ação guerreira, Marte, e às funções de fecundidade e prosperidade, Quirino. Ele tampouco se associa, como faz Mitra com Varuna, a uma potência que traduz, na soberania, ao lado dos aspectos regulares e jurídicos, os valores de violência e de magia. Ora nós, o escuro céu noturno, que às vezes alguns foram tentados a aproximar de Varuna, faz dupla no mito com Gaza, a terra, e não com Zeus. Como soberano, Zeus encarna, diante da totalidade dos outros deuses, a maior força, o poder supremo. Zeus de um lado, todos os olimpianos reunidos do outro, é ainda Zeus que prevalece. Diante de Cronos e dos deuses titãs em liga contra ele para disputar o trono, Zeus representa a justiça, a exata repartição das honrarias e das funções, o respeito aos privilégios de que cada um pode se prevalecer, a preocupação com aquilo que é devido mesmo aos mais fracos. Nele e por ele, em sua realeza, a potência e a ordem, a violência e o direito, reconciliados, conjugam-se. Todos os reis vêm de Zeus, dirá Hesíodo, no século Vila. Não para opor o monarca ao guerreiro e ao camponês, mas para afirmar que entre os homens não existe verdadeiro rei que não se dê por tarefa fazer triunfar a justiça pacificamente. De Zeus vêm os reis, e Quará-Calímaco 4 séculos mais tarde. Mas o estabelecimento desse parentesco dos reis e da realeza com Zeus não se inscreve num quadro trifuncional. Ele vem coroar uma série de enunciados similares, ligando a cada vez uma categoria particular de homens à divindade que a patrocina. Os ferreiros a Hefesto, os soldados a Ares, os caçadores a Ártemis, os cantores acompanhados da lira Febo, Apolo, assim como os reis ao deus Rege.
O quando Zeus entra na composição de uma tríade, como faz com Poseidon e Hades, é para delimitar níveis ou domínios cósmicos, mediante partilha. O céu cabe a Zeus, o mar a Poseidon, o mundo subterrâneo a Hades, e a superfície do solo aos três, em comum. Quando ele se associa em dupla a uma deusa, a díade assim formada traduz aspectos diferentes do Deus soberano, segundo a divindade feminina que o complementa. Conjugado a G, ou Gaia, a terra-mãe, Zeus figura o princípio celeste, masculino e gerador, cuja chuva fecundante criará, nas profundezas do solo, os jovens rebentos da vegetação. Acoplado a Hera, ele patrocina, sob a forma do casamento regular, produtor de uma descendência legítima, a instituição que, civilizando a união entre o homem e a mulher, serve de fundamento a toda a organização social e cujo modelo exemplar é fornecido pelo casal formado pelo rei e pela rainha. Associado a Metis, sua primeira esposa, que ele devora para assimilar-a inteira, Zeus reidentifica-se com a inteligência ardilosa, a astúcia tortuosa de que necessita para conquistar e conservar o poder, para assegurar a perenidade de seu reinado e proteger seu trono das ciladas, das surpresas, das armadilhas que o futuro ameaçaria reservar-lhe se ele nem sempre estivesse preparado para adivinhar o imprevisto e desviar antecipadamente os perigos deste. Ao casar-se em segundas núpcias com Temis, Zeus fixa para sempre a ordem das estações na natureza, o equilíbrio dos grupos humanos na cidade, ordem, e o curso inelutável dos destinos individuais, Moirem. Ele se faz lei cósmica. Ponto 2. Harmonia social e destino. Pai dos deuses e dos homens, como já o designa a Ilíada, não porque tenha gerado ou criado todos os seres, mas porque exerce sobre cada um deles uma autoridade tão absoluta quanto a do chefe de família sobre sua gente. Zeus divide com Apolo a qualificação de Patros, o antepassado. Ao lado de Atena a Patúria, assegura como frátrios a integração dos indivíduos nos diversos grupos que compõem a comunidade cívica. Nas cidades da Jônia, faz de todos os cidadãos autênticos irmãos, celebrando, no seio de suas respectivas fratrias, como numa mesma família, a festa das apatúrias, isto é, daqueles que se reconhecem filhos de um mesmo pai. Em Atenas, reunido, a Atena Polias, Zeus é Polieus, patrono da cidade. Senhor e fiador da vida política, ele faz dupla com a deusa cuja função, como potência tutelar de Atenas, é mais precisa e, poderíamos dizer, mais localizada. Atena vela sobre sua aglomeração, como cidade específica, naquilo que a distingue dos outros estados gregos. A deusa favorece Atenas concedendo-lhe, de preferência a qualquer outra, o duplo privilégio da concórdia interna e da vitória externa. Celeste, detentor judicioso do poder supremo, fundador da ordem, fiador da justiça, senhor do casamento, ó pai e antepassado, patrono da cidade, o quadro da realeza de Zeus comporta ainda outras dimensões. Sua autoridade é tanto política quanto doméstica. Em estreita conivência com Héstia, Zeus tem o controle tanto sobre a lareira privada de cada casa, no centro fixo que constitui como que o umbigo no qual se enraiza a morada familiar, quanto sobre a lareira comum da cidade, no seio da aglomeração, na estia coiné onde velam os magistrados prítames. Zeus Hérquefos, Zeus da clausura, fecha o território do domínio onde se exerce a justo título o poder do chefe de família. Zeus Clarios, loteador, delimita e fixa as fronteiras desse domínio, deixando a Apolo, a Egeus e a Hermes o cuidado de proteger as portas e controlar os acessos. Zeus Iquésios, Zeus Xênios, recebe o suplicante o hóspede, dá-lhes acesso à casa que lhes é estranha e assegura a salvaguarda deles acolhendo-os no altar doméstico sem com isso assimilá-los inteiramente aos membros da família. Zeus Ctésio, Zeus da posse, vela como guardião das riquezas sobre os bens do dono da casa. Como olimpiano e celeste, Zeus opunha-se a Hades. Contudo, como Ctésio, é no fundo do celeiro que ele estabelece seu altar, para tomar ali o aspecto de uma serpente, animal ctoniano por excelência. Desse modo, o soberano
pode integrar-se à parte ctoniana do universo da qual normalmente as potências subterrâneas se encarregam, mas que ele mesmo pode vir a expressar por uma espécie de tensão, de polaridade interna, ou mesmo de desdobramento. Ao Zeus celeste, sediado no alto do éter brilhante, corresponde em contraponto um Zeus chthonios, catastônios, melícios, um Zeus de baixo, escuro e subterrâneo, presente nas profundezas da terra onde faz amadurecerem, perto dos mortos, ora as riquezas, ora as vinganças prestes a vir à luz, se ele o consentir, sob a condução de Hermes ctoniano. O céu, a terra, de uma a outra Zeus se faz traçode, união por meio da chuva, Zeus ombros, Iétios, Icmafos, chuvoso, úmido, dos ventos, Zeus úreos, Euânemos, ventoso, de bons ventos, do raio, Zeus astrápafos, brontafos, quiraúnios, fulminante, trovejante. Entre o alto e o baixo, ele assegura a comunicação de outro modo ainda, pelos sinais e pelos oráculos que transmitem aos mortais nesta terra as mensagens que os deuses celestes lhes enviam. O oráculo de Dodona, o mais antigo que os gregos dizem ter existido entre eles, era um oráculo de Zeus. Ele havia estabelecido seu santuário no lugar onde brotara um grande carvalho que lhe pertencia e que se elevava em linha reta para o céu, como uma coluna erguida até o ponto mais alto. O sussurro das folhas que a ramagem dessa árvore sagrada fazia ouvir acima da cabeça dos consulentes, no ar, fornecia-lhes as respostas às perguntas que eles vinham fazer ao soberano do céu. Aliás, quando pronuncia seus oráculos no santuário de Delfos, Apolo não fala tanto por si mesmo quanto em nome do seu pai, a quem permanece associado e como que submetido em sua função oracular. Apolo é profeta, mas profeta de Zeus. Faz apenas dar uma voz à vontade do olimpiano, aos seus decretos, a fim de que, no umbigo do mundo, a palavra do rei e do pai ressoe aos ouvidos de quem a souber escutar. Os diferentes qualificativos de Zeus, por mais amplo que seja seu leque, não são incompatíveis. Situam-se num mesmo campo cujas múltiplas dimensões eles sublinham. Tomados em seu conjunto, desenham os contornos da soberania divina tal como os gregos a concebiam, balizam suas fronteiras, cercam seus domínios constitutivos, marcam os aspectos variados que a potência do Deus Rei pode revestir, as modalidades diversas do seu exercício, em ligação menos ou mais estreita, segundo os casos, com outras divindades. Ponto 3. Mortais e mortais. O mesmo não se dá com o Zeus cretense, o Critagemes, Dictafos ou Idafos, o deus menino cujas infâncias eram associadas aos curetes, às suas danças e aos seus ritos orgiásticos, ao fragor do choque entre suas armas. Desse Zeus, cujo nascimento era situado em Creta, contava-se também a morte ou mostrava-se seu túmulo na ilha. Mas o Zeus grego, embora apresente muitas facetas, não pode ter nada em comum com um Deus que morre. No hino que consagra ao Deus sempre grande, sempre rei, Calímaco rejeita firmemente, como estranha ao seu Deus, a tradição dessas narrativas. O verdadeiro Zeus não nasceu em Creta, como contam os cretenses, esses mentirosos. Eles chegaram até a construir-te um túmulo, ó rei. Mas não, tu não morreste jamais. Tu és pela eternidade. Aos olhos dos gregos, a imortalidade, que traça entre homens e deuses uma fronteira rigorosa, é um traço demasiadamente fundamental do divino para que o Senhor do Olimpo possa ser assimilado de algum modo a uma daquelas divindades orientais que morrem e renascem. O arcabouço do sistema religioso indo-europeu ao qual remete o nome de Zeus pode até ter desabado, no decorrer do segundo milênio, entre os homens que, falantes de um dialeto grego, vieram em rondas sucessivas instalar-se em terras da Hélade e cuja presença é atestada até em Creta, em Cnossos, já no fim do século XV a.C. Os contatos, as misturas, o intercâmbio foram numerosos e contínuos. Empréstimos foram tomados ao fundo religioso egeu e minuano, assim como acontece, à medida que progride a expansão grega no Mediterrâneo, em relação aos cultos orientais e tracofrígios.
Contudo, é inegável que, entre os séculos XIV e XII, os deuses reverenciados pelos aqueus, e cujos nomes figuram nas tabuinhas em escrita linear de Cnossos e de Pilos, são em sua maioria os mesmos que encontramos no panteão grego clássico e que os helenos, em seu conjunto, reconheceram como seus. Zeus, Poseidon, Eniálio, Ares, Paiavon, Peã igual Apolo, Dioniso, Hera, Atena, Ártemis, as duas rainhas, Vanasso, ou seja, Deméter e Coré. O mundo religioso dos invasores indo-europeus da Grécia pode até ter se modificado e aberto a influências estrangeiras. Assimilando-as, ele manteve sua especificidade e, com seus deuses próprios, seus traços distintivos. Dessa religião micênica da época de Homero, durante os séculos obscuros que se seguem à queda ou ao declínio dos reinos aqueus após o século XII, a continuidade não é marcada apenas pela manutenção do nome dos deuses e dos locais de culto. A comunidade de certas festas celebradas pelos jônios numa e noutra margens do Mediterrâneo prova que elas já deviam acontecer no século XI, quando se inida a primeira onda de colonização de que Atenas, único sítio miceniano a permanecer intacto, teria sido o ponto de partida, e que instalou grupos de imigrados no litoral da Ásia Menor para ali fundar cidades gregas. Essa permanência, contudo, não deve iludir. Assim, como o mundo dos poemas homéricos não é o dos reis micenianos cujas proezas o Edo, com uma defasagem de 4 séculos, pretende evocar, o universo religioso de Homero não é dos tempos passados. De uns a outros, uma série de mudanças e de inovações introduziu, por trás das aparentes continuidades, uma verdadeira ruptura que o texto da epopeia apaga, mas cuja amplitude as pesquisas arqueológicas, após a leitura das tabuinhas micenianas, nos permitem medir.